A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro do seu canal EBD, meu primeiro seminário. E eu trago a você a nossa quarta aula da nossa escola bíblica dominical com o tema Os Dons de Poder. E eu espero que você seja grandemente alcançado com esta mensagem. Nós estudaremos sobre o dom da fé, os dons de curar e também o dom de operação de maravilhas. Eu te aguardo então para o nosso vídeo aula em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos então à nossa quarta aula da nossa escola bíblica dominical sobre os dons de poder. Esta aula é do dia 25 de abril de 2021. E espero que o Senhor fale grandemente ao seu coração sobre esse tema muito importante. O nosso texto áureo vai dizer assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Palavra do nosso querido apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo que quando ele foi pregar aos irmãos ali de Corinto, ele não foi com sabedoria humana, embora ele tivesse muita sabedoria humana, mas ele não se ateve à sua sabedoria. Antes, ele vai procurar trazer uma mensagem poderosa que pudesse trazer edificação à vida desta amada igreja e desses queridos irmãos. A verdade prática vai dizer assim: os dons de poder são capacitações especiais em situação que demanda a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e depois os versículos 9 a 11. Como são somente 5 versículos, eu vou fazer toda esta leitura. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e há outro a operação de maravilhas, e há outro a profecia, e há outro o dom de discernir os espíritos, e há outro a variedade de línguas, e há outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meus amados irmãos, nós vemos então que os dons são vários dons. Porém, quem faz essa distribuição dos dons com a igreja é o Espírito Santo. Ele é o responsável por dar à igreja os dons espirituais. E os dons espirituais, como vimos na nossa verdade prática, é o quê? Capacitações especiais para, em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito, ele possa vir à tona, ele venha à existência. Então é fundamental que os crentes, que a igreja hoje tenha os dons de poder. Na lição passada, nós falamos dos dons de revelação e hoje então vamos estar falando sobre os dons de poder. Porém, antes, eu quero lhe convidar a rapidamente fechar os teus olhos e pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento para compreendermos a grandeza da sua poderosa palavra. Querido Espírito Santo, eu oro com o meu irmão e com a minha irmã agora, suplicando ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos com exatidão o poder da tua palavra. Fala conosco, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. A nossa lição tem como objetivo geral
examinar os dons de poder. Esse é o nosso objetivo principal. Temos 3 objetivos específicos que são: definir o que significa o dom da fé, evidenciar biblicamente os dons de curar e discorrer a respeito do dom de operação de maravilhas. Vamos lá então na nossa introdução propriamente dita. Introdução diz assim: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século, ou a igreja primitiva, comprova que ela, a Bíblia vai comprovar que ela também viveu esta manifestação dos dons. Paulo curava, Pedro curava, os demais também operavam sinais grandiosos pelo poder de Deus. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição, estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque com fé e oração. O comentarista ele faz uma indagação que é muito pertinente ao assunto quando ele diz assim: por que hoje não está acontecendo? Será que é falta de falarmos mais sobre os dons e com isso gerarmos desejo de alguém conhecer os dons, buscarmos os dons? Ou será que é porque ao receber o dom, alguém vai ficar vaidoso demais? Vai se achar o tal, vai se achar, quem sabe, o grande e até impedindo a manifestação de Deus, até impedindo que outros encontrem o Senhor. Então pode ser que esteja acontecendo isso, mas o importante é nós sabermos que o dom está à disposição da igreja como capacitação para que todo o corpo do Senhor Jesus ele seja edificado. O nosso primeiro tópico vai falar sobre o dom da fé. Nós leremos sobre o que significa a fé como um dom e exemplo bíblico do dom da fé. Vamos lá então. O que significa fé? Na Epístola aos Hebreus lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Observação, queridos. Existem pelo menos três tipos de fé. A fé para a salvação, que é a fé salvífica, que é a fé para a salvação. A fé natural, a maioria tem. Acredito que até o ateu também tem a fé natural. Todos têm a fé natural. A fé natural é qual? É aquela que leva você a embarcar em um voo num avião por 4, 5, 10 horas e nem perguntar se aquele que está pilotando de fato ele é capaz para isso. É uma fé natural. E tem a fé como dom, que é o que nós vamos estudar nesta lição.
Para que eu receba o dom, eu já tenho que ter recebido a fé salvífica, que é a fé de salvação, a fé de transformação, a fé de mudança de vida. E essa lição ela é profunda, por quê? Porque quando nós temos fé, essa fé nos fará ver o impossível. Vocês se lembram bem que Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e logo nós vamos ver que essa fé não é fé para salvação, é fé para que o sobrenatural aconteça. Ele fala que diremos ou dirão aquele monte sai dali e vai para lá, e isso vai acontecer. É uma fé sobrenatural. E essa fé sobrenatural é que nos levará ao milagre. E a definição de fé de Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que a gente não vê. E isso voltado também para a salvação. Por exemplo, eu nunca vi Jesus, nem o Pai, nem o Espírito Santo. Mas eu acredito que a palavra de Deus é a verdade e traz o relato sobre a vida do nosso Senhor que veio para nos salvar. Então é fundamental termos a fé como princípio para uma vida que busca ter o conhecimento do Senhor nosso Deus. Romanos, capítulo 10, o versículo 17, vai dizer assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então é necessário os dons de poder na igreja, porque pelo meio dos dons de poder, a fé dos irmãos, elas serão, vamos dizer assim, ela vai ser vívida, vai ser algo em movimento. Eles vão movimentar aquilo que aparentemente está adormecido na sua vida. Então a fé, ela é fundamental e ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, ouvir um testemunho de uma maravilha que Deus operou. A fé vai sendo aumentada na vida deste irmão. E a Bíblia vai dizer, né? Senhor, acrescenta-nos a fé. Então a fé pode ser aumentada, se trabalhada, como também ela pode ser diminuída se eu não fizer nada para que ela cresça cada dia mais. A fé como um dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, que é a fé salvífica. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. Fruto do Espírito é uma coisa. A fé como fruto do Espírito é uma fé, vamos dizer assim, é uma fé não é natural, mas é uma fé que nos leva a acreditar em Deus. Nós vamos acreditar em Deus independente de qualquer coisa. Eu vou acreditar em Deus, vou saber que Deus é bom, que eu vou acreditar na palavra que fala sobre Ele. Tudo isso vai ser real. E eu vou acreditar na palavra. Mas não é uma fé voltada para a manifestação do dom, como nós estamos estudando. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Sempre o dom é para edificar a igreja e vai transcender o nosso entendimento, vai além daquilo que é natural. Até porque a fé natural é, como eu disse, é a fé que nos leva a pegar um táxi, um ônibus. Essa é uma fé natural. Mas a fé que vem de Deus para nós é uma fé que vai além disto que é natural, é algo sobrenatural. E também, como define Stanley Horton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Alguém lhe fala algo que aparentemente ele não vê saída. Deus pode te dar uma fé sobrenatural e você vai dizer para esta pessoa: acredite,
que Deus está te dando resposta agora. Acredite que o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida ainda esta semana. É uma situação difícil, mas você está colocando a sua fé em ação. O exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Faraó vinha atrás levantando poeira e fazendo barulho com seu exército. De um lado o monte e à frente o mar. E Moisés agora vai fazer o quê? Moisés recorre a Deus e Deus diz: Moisés, usa o que você tem na mão. O que você tem na mão? Eu tenho uma vara ou cajado. Faz o que, Moisés? Toque no mar. Imagine se Moisés não tivesse a fé sobrenatural para trocar no mar. Iria acontecer um milagre? Não, não iria acontecer um milagre. Mas quando ele diz para o povo: olha, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. E ele fala, Ele fala sobre o livramento que ele já estava vendo que Deus iria fazer em favor do povo, mas o povo não tinha nem noção do que iria acontecer. E ele iria tocar naquele mar, e o mar iria abrir, e o povo iria passar com os pés enxutos. Ele viu além da circunstância difícil. Então o dom da fé é para isso, para nos levar a ver o sobrenatural do Senhor nosso Deus. A síntese desse tópico diz assim: o Espírito Santo concede aos crentes o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Sempre acreditando assim: fé, dom de fé, dons de poder é para a edificação da igreja. Os dons de curar. Vamos falar sobre o que são os dons de curar, a redenção e as curas e a necessidade desses dons. Vamos lá então. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, os dons de curar e não o dom de curar. Por quê? Porque existem diversas enfermidades. Se existem diversas enfermidades, então precisa existir também diversas curas. Não é isso? Quando nós vamos ao médico, por exemplo, tem ali uma planilha dizendo das especialidades que aquele consultório oferece. Pode ter cardiologista, pode ter oncologista, pode ter pneumatologista, pode ter ali um radiologista. São várias especialidades que aquele consultório vai estar oferecendo, porque são muitas as enfermidades, são muitas as doenças. Então Deus, ele pode presentear a igreja com os dons de curar para quê? Para que todos sejam curados, ou que alguém que tem uma necessidade especial seja curado. Mas lembrando que quem cura é Deus, tá bom? No Antigo Testamento, o Senhor se apresenta ao povo como Jeová Rafá, o Senhor que sara. O Senhor cuidou do povo no deserto. Os que pereceram foi por causa de rebeldia, por causa de murmuração, porque fora disso, eles entrariam na terra prometida, porque a enfermidade não teria poder de tocá-los, porque o Senhor estava sarando o seu povo. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa e poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Marcos 17:18 vai falar sobre isso, sobre a ordem imperativa de Jesus e
esta ordem imperativa de Jesus, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lembremos bem que os sinais não é para os crentes. Os sinais é o meio que o Espírito Santo tem, que o Senhor tem, para atrair aqueles que ainda não têm a fé em Cristo Jesus. Então, vamos buscar os dons de curar para a igreja, para que as pessoas sejam atraídas e recebam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a nossa alma é curada, a nossa alma é transformada, a nossa alma ela sofre uma mudança de cura espiritual, mas o corpo ainda continua sofrendo as mazelas que é decorrente da herança pecaminosa. Jesus cura a alma, nos liberta do pecado original, mas nós ainda continuamos sofrendo a influência do pecado. Até que um dia nós seremos totalmente restaurados, como nos ensina a palavra do Senhor. Então nós vamos ver que o Senhor curou. Vamos ver que o Senhor, ele operou milagres extraordinários no meio do seu povo. Jesus fez isso aí, curou, Jesus fez coisas maravilhosas, mas ele quer agora que no final nós sejamos igual a ele, com um corpo transformado, não sujeito às enfermidades, mas um corpo santo, livre de qualquer influência de enfermidade e também influência do mal. A necessidade desses dons de curar. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar Deus. É verdade. O ser humano pensa que por ele estudar ele pode superar Deus, mas jamais conseguirá. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublimidade, da presença de Deus e do poder de Deus. Ele é o Todo-Poderoso e nós somos suas criaturas. Por mais que o homem seja inteligente, ele jamais conseguirá superar Deus. Ele pode conhecer todo o genoma humano, pode conhecer todo o nosso DNA, pode conhecer tudo, mas ele ainda não é capaz de dizer assim: nesse corpo o câncer não vai chegar, nesse corpo a AIDS não vai chegar, nesse corpo qualquer enfermidade não chega, porque nós iremos criar um medicamento e não vai chegar. Não existe isso. Não existe. Só Deus tem o poder de tratar, de trabalhar toda a nossa vida. Quanto aos dons de curar, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Cristo, diz Isaías, levou na cruz todas as nossas enfermidades. A síntese desse tópico vai dizer assim: existe uma variedade de manifestações do dom de cura. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Deus quer dar saúde à igreja e Deus quer, por meio dos dons de curar as pessoas que ainda não o aceitaram, como um meio de testemunho para que eles reconheçam que há poder
no nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor Jesus continua operando milagre. Terceiro, o dom de operação de maravilhas. Vamos falar sobre o dom de operação de maravilhas, exemplos bíblicos e também distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Vamos lá então. O dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Por exemplo, querido, a operação do dom de maravilhas vai além da compreensão humana. Se, para que alguém seja curado, de repente eu preciso impor as mãos, eu preciso colocar a mão sobre essa pessoa, na operação de maravilhas isso não é necessário. Você pode estar pregando, você pode estar ensinando a palavra, e na medida que você vai usando a palavra, vai ministrando a palavra de Deus, agora mesmo, na medida que eu estou ministrando a palavra do Senhor ao seu coração, o Senhor já pode estar operando um milagre aí na sua vida. Isso é a operação de maravilhas. É quando o sobrenatural de Deus toma conta, sem necessário alguém impor as mãos. É Deus mudar o curso da situação. Deus mudou o curso na vida de Ezequias. Acrescentou-lhe ali mais 15 anos, alguém que estava para morrer. Sem falar as ações sobrenaturais de cura, de ressurreição, como o Senhor usou, como o Espírito Santo usou a Jesus para curar tanta gente, como Paulo, como Pedro. E acredito que hoje ele está acontecendo. Só que nós não temos essa notícia, mas está acontecendo os milagres, as operações de maravilha. Exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar. Você conhece? Uma tempestade se levanta do nada, mas era uma ação terrível do mal para impedir que Jesus chegasse à cidade de Gadara. Em uma das ocasiões, então Jesus repreende e faz bonança. O Senhor Jesus, por várias vezes, ele operou sinais maravilhosos de revertendo situações terríveis. Aqui há o exemplo da ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro. E Jesus é o maior exemplo de uma ação sobrenatural, porque ele mesmo ressuscitou. Ele é o maior exemplo de ressurreição. Oh, aleluia! A sua concepção também foi maravilhosa. Algo sobrenatural o Espírito Santo faz no ventre da irmã Maria. Que coisa linda! E ainda hoje continua esse mesmo poder, essa mesma operação à disposição da igreja. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilha. O cristão, olha só a advertência. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Se alguém determinar, se alguém decretar, ele pode determinar no nome de Jesus que o sobrenatural aconteça. Eu posso dizer assim: eu determino a cura em nome de Jesus. Ponto e vírgula. Mas segundo a vontade do Senhor. Não pode ser segundo a minha vontade. Deve ser segundo a vontade do Senhor. Então, se eu determino, mas segundo a vontade do Senhor Jesus. Agora, se eu tiver uma intimidade a mais com o Senhor, eu posso fazer como Elias. Orou e ficou 3 anos e meio sem chover. Mas aí tem que ter muita intimidade para saber o que está falando. Mas o mais, todas as nossas orações devem ser seguidas do seguinte:
seja feita a vontade do Senhor. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha, não. Deus faz porque Ele quer fazer. E Ele não é obrigado a fazer porque eu quero que Ele faça. Quem somos nós para exigir alguma coisa? Não temos condições. Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Nada. Nós não seríamos nada. Como não somos, né? O que somos é porque a graça de Deus nos cobre. Senão, estaríamos totalmente perdidos. Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Há vontade de Deus de curar. E nós temos que ter a vontade de ser usado. E em alguns casos também temos que ser ousados para ver o sobrenatural de Deus acontecer. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. Então, eu posso orar até determinar se eu achar que devo, porém, sempre dizendo que se cumpra a vontade do Senhor. Tem que ser assim. Deve proceder dessa forma. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que porque aconteceu um milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. O que nós temos que saber é o seguinte: se Deus deu o dom de curar, de operação de maravilha, esse dom tem que ser exercido. Deus não vai te dar o dom para que esse dom não seja utilizado. Se eu busco o dom, se você busca o dom e Deus dá, então nós temos que ser ousados para que esse dom continue em evidência na igreja. Mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora, o que eu posso fazer, mesmo sabendo que Deus me deu o dom, é orar sempre pedindo ao Senhor o seguinte: Senhor, o Senhor continua ainda com esse dom na minha vida? Esse dom continua, Senhor? Para que eu tenha essa certeza. Embora o dom do Senhor, enquanto está sendo útil, ele é sem arrependimento. Que os sinais de cura, que os sinais de operação de maravilha, os dons de cura, eles sejam manifestos na igreja que eu congrego, na igreja que você congrega, e que a nossa vida seja uma vida usada pelo Senhor nosso Deus. O cristão, na síntese desse tópico, o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Ele não tem esse direito, não tem essa autorização. Mas se o fizer, deve fazer em nome de Jesus. E não dar uma ordem ao Senhor para que o Senhor faça alguma coisa. Não, aí não. Sempre colocando nas mãos do Senhor. Concluindo, queridos, a nossa aula de hoje. Deus pode conceder aos seus servos o dom de fé, os dons de curar e de operação de milagres ou de maravilhas, mas sempre de acordo com a sua soberana vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto é vergonha. E envergonha também o Evangelho. Por quê? Porque vai manchar a simplicidade da mensagem bíblica. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai, no poder do Espírito Santo. Deus, Ele pode nos usar? Pode. Ele pode fazer com que o sobrenatural aconteça nas nossas vidas, segundo a sua boa vontade. Que Deus nos abençoe, que a minha vida, que a tua vida tenha a marca dos dons de poder. Que Deus nos use poderosamente para que vidas sejam alcançadas por esta poderosa palavra.
Ore comigo. Deus e Pai, agradeço ao Senhor por mais uma aula e por cada um dos teus filhos que chegou comigo ao final desta aula. Que o Senhor continue abençoando, dando-lhes sabedoria a eles e a mim também, para que nós possamos sempre sermos um instrumento usado em tuas mãos. Assim eu oro com ações de graça em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta do Senhor. E todos nós que cremos dizemos, amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus e até a nossa quinta lição, que vai ser sobre os dons de elocução. Vai ser também uma lição maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. E não esqueça, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para que você seja notificado. Logo aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem ali para você se inscrever. E logo do lado, para que você acione o sininho. Tá bom? Deus te abençoe e até a nosso próximo vídeo aula. Até a nossa próxima transmissão em nome de Jesus. Amém.